História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém. Desde o apóstolo Tiago, o irmão do Senhor, até o atual pontífice, o Papa Teófilo III, que está sobre a administração da Igreja Católica de Jerusalém desde 2005 até os atuais anos. Falaremos agora sobre o quinto Papa da Igreja Católica de Jerusalém, o Papa Tobias. O Papa Tobias é o quinto Papa da sucessão apostólica desde o apóstolo Tiago. Com a ordem dada pelo imperador Trajano para prender o Papa Zaqueu, a ordem foi executada e atendida pelo exército do Império Romano. Os soldados do Império Romano em guarnição foi até as catacumbas de Jerusalém, aonde fica a igreja de Jerusalém, e lá prendeu o Papa Zaqueu, que estava dando catequese para os seus fiéis. O Papa Zaqueu foi preso, foi julgado e foi condenado à flagelação e foi condenado ao martírio na cruz. O Papa Zaqueu foi morto, crucificado. Após o martírio do Papa Zaqueu, a igreja de Jerusalém se reuniu nas catacumbas para celebrarem as exéquias do Papa Zaqueu. Passando os 7 dias das exéquias do Papa Zaqueu, após esse período, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém se reuniu em assembleia para a escolha do novo Papa. E o escolhido foi o bispo Tobias, que até então era bispo da Igreja Católica de Belém. O bispo Tobias foi ordenado diácono pelo o Papa Justus. Também foi ordenado presbítero também pelo o Papa Justus. E foi ordenado bispo pelo o então Papa Zaqueu. Com a morte do Papa Zaqueu, e depois das exéquias, e agora com a escolha do Colégio Apostólico, o bispo Tobias, até então bispo de Belém, passa a ser agora o quinto Papa da Igreja Católica de Jerusalém. O Colégio Apostólico, depois da escolha do bispo Tobias para ser o novo Papa, enviou os documentos para as 11 sedes apostólicas. E esses documentos chegou até a Igreja Católica Apostólica Romana sobre as mãos do Papa Sisto da Igreja Católica Romana. Também esses documentos foram entregues ao Papa Dionísio da Igreja Católica de Bizâncio, ao Papa Primo da Igreja Católica de Alexandria, ao Papa Herodião da Igreja Católica de Antioquia e ao Papa Silvano da Igreja Católica de Coríntio. O Papa Sisto da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano mandou 2 documentos para a Igreja Católica de Jerusalém. O primeiro documento lamentando a morte e o martírio do Papa Zaqueu. E o segundo documento parabenizando o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém pela escolha do bispo Tobias da Igreja de Belém para ser o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. O Papa Sisto também enviou documentos para as demais sedes apostólicas e ao Papa Primo da Igreja Católica de Alexandria para que ele celebrar a celebração
de intronização e de posse do novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. Assim que esses documentos chegaram às sedes, todos os papas se reuniram na Igreja Católica de Jerusalém no ano 116, nas catacumbas, para a celebração de intronização de posse do novo Papa da Igreja de Jerusalém, o Papa Tobias. A celebração foi celebrada pelo Papa Primo de Alexandria. A celebração se deu início com a liturgia da palavra do Antigo Testamento. Também foi lido um salmo e lido o Evangelho. Depois teve a intronização do bispo Tobias a receber as vestes e também a consagração de Papa pelas mãos do Papa Primo de Alexandria e os demais papas. Após essa intronização, se deu o início da celebração eucarística, deram a Eucaristia. Depois da Eucaristia, o Papa Tobias fala pela primeira vez ao assumir a cátedra do apóstolo Tiago. Após essa celebração, os demais papas retornaram para suas sedes apostólicas e o Papa Tobias se dá início ao seu pontificado na Igreja de Jerusalém no ano 116. O pontificado do Papa Tobias foi um pontificado curto, de 1 ano. O Papa Tobias ele tentou manter os cristãos da Igreja de Jerusalém firme na fé e também manter a unidade de todos os fiéis em meio à perseguição do imperador Adriano, que ficou no lugar do imperador Trajano, que tinha morrido. O imperador Adriano mandou a ordem de execução para prender o Papa Tobias. O exército do Império Romano se dirigiu até as catacumbas de Jerusalém, onde fica a Igreja Católica de Jerusalém, e prendeu o Papa Tobias. O Papa Tobias foi julgado, sentenciado ao flagelo e martirizado numa grelha em plena praça pública de Jerusalém, no ano 117. Sucedeu-se o pontificado da Igreja de Jerusalém, o Papa Benjamim